Neste vídeo, vou fazer um resumo do livro Como se tornar um aluno nota 10 e algumas das coisas interessantes que aprendi. O autor evitou criar um livro típico de melhoria escolar. Ele não conseguiu informações de especialistas ou similares. Ele entrevistou universitários com ótimas notas, buscando hábitos de estudo únicos e otimizados. Se alguém afirmasse que só trabalhou e estudou bastante, ele desconsideraria, pois é óbvio e não único. Então, ele afirma que tempo não é razão para pessoas ficarem para trás na faculdade. Porque você encontrará pessoas que realizam mais em menos tempo do que outras. E por que isso? Pois o uso do nosso tempo impacta nosso desempenho. Mencionei em vídeo anterior que os melhores alunos geralmente praticam trabalho profundo. Eles se concentram intensamente, sem distrações como telefone ou mídias sociais, por períodos menores. Isso elevou significativamente a produtividade. O problema é que a maioria dos estudantes entra no chamado pseudo-trabalho. Este local tem alunos trabalhando com distrações, como TV ligada ou grupo de estudos pouco produtivo. Isso prejudica a capacidade cerebral de concentração e pensamento claro e eficiente. Isso exige mais esforço para reter informações comparado a alguém com menos tempo e sem distrações. Lembre-se, a qualidade do seu trabalho é igual ao tempo gasto vezes a intensidade do seu foco. Você pode não perceber, mas verificar seu celular rapidamente tem um efeito maior no seu foco do que você imagina. Os melhores alunos participavam de sessões de estudo focadas de cerca de 1 hora sem distrações, e repetiam isso ao longo do dia conforme necessário. Isso implica que seu cérebro não se esgotará ao se concentrar por longos períodos, estudando menos que os distraídos. Agora abordemos o gerenciamento de tempo. Isso não deve ser um processo longo. Então, você deve manter um calendário de algum tipo e levar apenas 5 minutos, seja de manhã ou antes de dormir, para planejar o dia seguinte. Use o Google Agenda. Coloque todas as aulas do trimestre, semestre em uma cor, como o azul mostrado aqui. Então, prazos ou provas podem estar em outra. Então, o horário em que você planeja estudar pode estar em outra cor. Ele também recomenda manter uma lista de coisas a lembrar, que é apenas um rascunho de papel no seu bolso para quando coisas aleatórias surgirem durante o dia, como um professor informando sobre uma nova tarefa de casa. Anote rápido, transfira para o calendário à noite ou de manhã na preparação de 5 minutos. Coisas para fazer e prazos que estão apenas na sua cabeça simplesmente distraem você e consomem sua energia. Anotar coisas permite consultar o calendário e saber as tarefas diárias. Se parecer demais, acredite, o hábito se formará ao continuar fazendo isso. Não gaste mais do que 5 minutos ou isso se tornará um aborrecimento. Agora vamos à procrastinação. Em suas entrevistas, descobriu que quase nenhum aluno superou a procrastinação. Isso é apenas natural. Algumas coisas na escola são chatas e não queremos fazê-las. Mas descobriu que os melhores alunos lidavam com esse sentimento, mesmo não podendo evitá-lo. Então, nas entrevistas, ele observou as 5 formas dos alunos lidarem com a procrastinação. A primeira era manter um diário de progresso no trabalho. De manhã ou à noite, anote no calendário o que deseja realizar no dia, como concluir a lição de matemática. E se você não concluir algo, dê uma rápida explicação do motivo no final do dia. Escrever o motivo da procrastinação aumenta a culpa e ajuda a evitá-la, fazendo com que no dia seguinte não precise escrever, pois completou a tarefa proposta. Número 2 é dar energia a si mesmo. Beba bastante água. Evite mais de uma bebida grande com cafeína por 1 hora. Tente comer vegetais, frutas, grãos integrais, proteínas e não pule refeições. Se isso é difícil, ao menos siga durante semanas de exames ou quando precisar trabalhar muito. Número 3 é tornar o estudo um evento. Vá a uma cafeteria, biblioteca ou local que te force a trabalhar. É mais fácil procrastinar em casa, mas se você levar todas as suas coisas com você para algum lugar, é mais provável que você simplesmente comece quando chegar lá. Número 4 é construir uma rotina. Escolha 1 hora livre diária e torne-a obrigatória para estudo. Se estiver livre às 11 horas. Diariamente, após a aula matutina, dedique ao menos 1 hora para trabalhar. Pode não ser tempo suficiente, mas entrar nessa rotina tornará os dias mais consistentemente produtivos. E por último, é escolher seus dias difíceis. Haverá dias difíceis na faculdade. Assim como procrastinadores, esse seria o dia antes do segundo exame e primeira entrega de trabalho, porém forçados pelo prazo. Mas planeje esses dias antecipadamente.
Se tiver provas na próxima semana, planeje um dia de trabalho intenso logo no começo, como se tivesse várias no dia seguinte. Então, espaçar dias difíceis e sentir-se mais realizado. Se você não é forçado a enfrentar um dia difícil e planeja tudo, depois o realiza, há realmente um benefício psicológico que faz com que você continue esse padrão no futuro. Em seguida, vamos abordar o quando, como e onde estudar para obter os melhores resultados. Quando você deve estudar é ou seja, em relação ao início do seu dia. Alunos se saem melhor entre acordar e jantar. Pode ser desafiador, já que é o horário das aulas, mas tente ir à biblioteca entre elas e fazer trabalhos. Você agradecerá a si mesmo à noite. Em termos de onde você deveria estudar, a resposta dele foi em isolamento. Você quer trabalhar em um lugar sem distrações para que possa alcançar um trabalho profundo. A exceção são os grupos de estudo, principalmente em cursos técnicos como engenharia, matemática e ciências. Se está preso em um problema há muito tempo, um grupo de estudos pode ajudar. Grupos de estudo podem ter mais conversa do que estudo. Planeje com as pessoas certas. Então, o tempo que você deve estudar não é mais do que 1 hora sem intervalo. Isso retorna ao tema trabalho profundo. Sua mente lida com um limite de concentração. Estude intensamente, pause depois. Pense sobre isso. A maioria, até os melhores atletas do ensino médio, não consegue correr 1,6 km em 4 minutos. Muitos atletas do ensino médio poderiam correr 400 metros em 1 minuto, 4 vezes ao dia, com intervalos. Em termos de atletismo, correr esses 400 metros em 1 minuto várias vezes não vai te fazer bater recordes. Mas em termos de estudo, é tudo igual. Basicamente, correu 1 km e 600 metros em 4 minutos sem se esgotar tanto. Idealmente, os intervalos nos estudos devem ser curtos, cerca de 10 minutos, mas isso revigora o cérebro muito mais do que se imagina. Não é preciso deixar as redes sociais totalmente só por aproximadamente 1 hora. Depois, certifique-se de ir à aula. Ele realmente enfatiza isso, e não é tanto sobre aprender ser o mais importante, mas porque vai economizar tempo. Simples assim. Faltar na aula implica em mais trabalho próprio para acompanhar o conteúdo. Em cursos não técnicos, como psicologia, filosofia, ciência política e assim por diante, que não envolvem realmente matemática e fórmulas, você não deve anotar tudo o que o professor diz. Você quer anotar grandes ideias e resumir tudo de maneira eficiente. Mas em cursos técnicos, você deve anotar tudo o que puder em termos de exemplos de problemas. Anote detalhes dos exemplos de problemas, pois serão analisados ao estudar. Se não compreender algo, coloque um A perto e verifique depois. Trabalhe consistentemente, não deixando tudo para a última hora. Os melhores alunos estudavam frequentemente ao invés de maratonas de estudo antes da prova, e concordei com isso. Estudar intensivamente pode ser necessário, mas evitar obrigatoriedade reduz estresse e facilita a absorção do conhecimento pelo cérebro. Passe 4 semanas entendendo lentamente o material para uma prova intermediária, em vez de 3 dias. Para memorização, o autor afirma que flashcards são o método mais rápido, usado pela maioria dos melhores alunos. Quando se trata de estudar, um dos melhores métodos é o de questionários e revisão. A melhor coisa que você pode fazer é não apenas ler, mas então replicar o que você passou. Em psicologia, explique conceitos com suas palavras. Na matemática, resolva problemas sem anotações. Se você consegue completá-lo, então provavelmente já o memorizou. Se o professor fornecer provas anteriores, use-as, preferencialmente próximo ao fim. Gosto muito dessa dica. Estude todo o necessário usando seu livro didático e anotações. Não olhe nem mesmo para as provas anteriores ainda. Então, ao se sentir pronto, faça aquele exame anterior em condições reais, sem anotações, e reserve 1 hora o tempo necessário. Então veja como você se saiu e revise novamente o material com o qual precisa de ajuda. Então nosso último tópico é fazer o exame. A primeira coisa a fazer é revisar o teste todo. Antes de resolver, veja todas as perguntas e elimine surpresas. Se for um teste longo de múltipla escolha, faça uma leitura rápida. Então você deve fazer uma rápida preparação de tempo. Determine quanto tempo você tem para a prova. Depois subtraia 10 minutos e divida isso pelo número de questões. Esse é o seu tempo por problema. No fim, terá 10 minutos para revisar o desconhecido. Se for um teste de múltipla escolha longo, não é tão necessário, pois verificará constantemente o relógio, mas para cursos técnicos ou testes dissertativos, é importante. E a seguir é responder do mais fácil ao mais difícil.
Melhores alunos geralmente não fazem prova em ordem. Talvez estejam pulando o teste todo, mas tudo bem. Se algo não vier à sua mente imediatamente, pule e volte a ele mais tarde. Lembre-se que estudar mais é útil, mas para aproveitar melhor seu tempo, adote diferentes hábitos de estudo. Não considere o tempo a única razão para não melhorar. Você pode ter agenda cheia, mas basta ser criativo. Após praticar por um tempo, tornar-se-á natural como qualquer hábito, e esperamos, suas notas começarão a melhorar. Se gostou do vídeo, comente, curta, inscreva-se e até a próxima.